É essa a maior dificuldade que as pessoas têm para sequenciar a carreira triunfal do Evangelho. É Jesus Senhor. Aí eu me torno o quê? Servo, doulos, escravo. Aí eu não tenho mais vontade própria. É aquela palavra de Paulo. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Pode Pregar, o podcast oficial da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. Eu sou Giovanni Pereira e esse é o podcast número 6 da nossa jornada aqui com nossos convidados super especial. Estou aqui com o pastor Moisés, já nós vamos apresentar o nosso convidado. Eu quero lembrar você que gosta de estudar teologia, que durante esse episódio tem um QR Code na tela para você apontar a câmera do teu telefone e conhecer um pouquinho da estrutura da Academia de Pregadores. E você que gosta de estudar Bíblia, estudar teologia, você vai encontrar aqui com a gente uma jornada de conhecimento através da Palavra de Deus. Hoje a Academia alcança mais de 50 países e eu tenho certeza que você vai gostar e conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura. Eu quero dizer para você que você é bem-vindo. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Nós estamos aqui hoje preparados para conversar sobre teologia, sobre Palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Não esquece de curtir este canal do YouTube e compartilhar também este bate-papo. Pastor Moisés, muito feliz de estar aqui com o senhor. Seja bem-vindo. E hoje é uma noite muito especial, né? Muito especial mesmo. Uma alegria estar aqui também com o Giovanni. Uma alegria estar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está chegando agora aí para juntos crescermos na graça, no conhecimento, no entendimento e aprendermos aos pés de um Gamaliel. Vai ser lindo demais, vai ser maravilhoso demais. E vamos apresentar já nosso ilustríssimo convidado. Para nós é uma honra muito, mas muito grande mesmo, poder ter pastor Napoleão Falcão. Uma lenda, né? Um ícone que Deus tem dado de presente para a igreja no Brasil, para pregoar a palavra, para ensinar a palavra, enfim, para ganhar almas. Alguém que você vai conhecer a história hoje conosco aqui no Pode Pregar. Pastor Napoleão Falcão, eu estou com um breve resumo aqui da sua trajetória. Autor de 26 livros, articulista das revistas das escolas bíblicas dominicais. Pastor Napoleão Falcão é bacharel em teologia pelo Seminário das Assembleias de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Fez um pouco da sua graduação nos Estados Unidos. E na Academia de Pregadores tem uma longa jornada aqui, diversos cursos ministrados. Pastor Napoleão Falcão, seja muito bem-vindo, o senhor está em casa. Pastor Napoleão, é que assim, o senhor é conhecido bastante por abordar sobre o Apocalipse, né, que é um assunto que as pessoas falam muito hoje em dia. E eu gostaria de saber do senhor como que surgiu esse desejo, esse interesse por esse livro, qual que é a importância de nós sabermos sobre o fim dos tempos. O que o senhor acha disso, pastor Napoleão? Giovanni, na proporção que os dias vão passando, a eclodência dos sinais vão acontecendo. Não é verdade? Sim. E isso traz para nós um desejo de conhecer as raízes das coisas que estão acontecendo. E todas as respostas cabíveis que queremos obter está na Bíblia. Jesus não mandou só ler a palavra. Ele mandou examinar as Escrituras. E esse exame requer tempo, paciência, noite adentro. Mas dá sono, mas quem é que não tem sono nas madrugadas? É tudo que as pessoas não têm hoje, né? É tudo que as pessoas não têm hoje. Então, quando o sono chegar, se levante, dá um timezinho, né? Lava o rosto, volta, se espreguiça. Na segunda etapa, o sono vai chegar de novo. O que é que fazer agora? Vai lá dentro, pega uma bacia com água, enche de água e coloca seus pés dentro. Eu quero ver o sono chegar. Aí você agora vai ficar as noites inteiras, porque não tem coisa melhor do que você ficar recebendo de Deus uma revelação. Não tem coisa melhor.
Porque nós sabemos que existem 3 fontes do conhecimento. Né? 3 fontes de conhecimento. A primeira fonte são os conhecimentos herdados. Esses conhecimentos nós sabemos que nós recebemos de nossos mestres, porque todos nós aqui somos produtos de uma escola. Não é assim? Foi o que Paulo disse. Sabendo de quem tens aprendido. Isso é escola. Então, esta é a primeira fonte do saber. Aquele professor da escola dominical, que cozeu as nossas primeiras vestes espirituais. Aquele que tiveram a oportunidade de fazer um seminário bom, um seminário sério, né? Cujos corpo docente eram homens adestrados no ensino. Isso é um privilégio também. E a outra fonte do saber é quando você investe na boa literatura teológica. Por que é que você gosta da Bíblia? A resposta é essa, porque você conhece o seu autor. Então, o livro você adquire por causa do autor. Nós estamos num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não é assim? 212 milhões de brasileiros. Vamos ver a receita pedagógica. 40% dos brasileiros não leem. 30% dos brasileiros nunca adquiriram um livro. Então, quem escreve, escritores brasileiros escrevem só para uma fatura de 30%. É esse que consome nossos livros. E segundo o conceito de Monteiro Lobato, uma nação ela se faz com 2 elementos. Número 1, povos. Número 2, livros. Povos e livros. Japão, 87% do japonês lê. França, a maioria dos franceses leem, devoram 36 livros por ano. E nós, brasileiros, quanto devoramos? Atrás de um pregador, atrás de um ministro do Evangelho, deve ter uma plataforma de informações. E essas informações são otorgadas através dos bons livros. Agora, a terceira fonte do conhecimento é o conhecimento revelado. Esse não vem nem pelos livros e nem vem pela herança pedagógica dos mestres. Esse conhecimento vem por uma vida disciplinada, devocionalmente, de oração, de contrição espiritual. Você sabe que orar não é um castigo, é um privilégio. Mas orar não é só falar. Orar é ouvir o que Deus quer dizer a nós. Eu cheguei no limite de uma certa vez, gritava muito, pregava muito alto, e terminava ali tremendo, dor nas costas, dor no meu tórax, tanta gritar, todo molhado de suor. E Deus entrou no meu escritório e disse: não gosto de você assim. E não tenho estado com você nesses últimos dias. Aí isso me arrasa, né? Isso me arrasou, né? O que foi que eu fiz? Entrei debaixo da cadeira e fiquei gemendo e com vergonha de Deus e do seu Espírito. Porque às vezes pensamos que somos e não somos, que temos e não temos. Lembra de Sansão? Quando ele disse, somente esta vez. Aí a Bíblia versaliza, né? E não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Você prega no uso da sua retórica vivencial. Mas não significa que o Espírito Santo esteja mais, não. Às vezes é aquela performance, né? A performance que está ali. A interlocução adverbial, movida pela pregação, ela paira sobre a manutenção da habilidade. Quanto mais você prega, mais habilitado. Mas isso não são formas normativas de Deus operacionalizar o seu querer. O querer de Deus é diferenciado do querer do homem. E para isso, os nossos antigos diziam assim, tenham cuidado,
que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes Deus opera numa voz mansa e delicada. Que a unção não está no bater dos meus pés, no meu grito. Está na voz de complacência que sai da minha alma. Qual é a mensagem que vai atingir o homem hoje? É a mensagem pregada de alma para alma. É aquela mensagem que Genival Bento sempre prega. Aquela pérola negra, né? Aquela mensagem que ele prega derretendo-se em emoções, numa entrega total. Aquela oferta de Paulo, já estou sendo oferecido por libação. O que é libação? É uma oferta com caldo de frutas ou de carne no altar. Então essas mensagens pregadas de alma para alma, ela não advém dos livros, nem advém da escola. Ela advém da oração, dessa intimidade devocional que o homem precisa ter com Deus. Essa vida que o senhor tem expressado agora, dessas 3 fontes de conhecimento, elas geram o resultado que o reino espera. Como a pessoa deve se encontrar? Qual o seu conselho para o tempo de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais impacientes, cada vez mais correndo, como disse o Bom Giovanni? Tudo que as pessoas não estão tendo hoje é paciência, vamos dizer assim, disciplina com o tempo, e querem as coisas cada vez mais rápidas, vídeos de 1 minuto, os áudios acelerados, comida no fast food. Até observei o pastor, estava com o pastor Napoleão no carro, por algumas vezes ele escutou áudios de pastores que mandaram, de irmãos que mandaram. O áudio não estava, nenhum deles ele acelerou o áudio na velocidade 1. Qual o conselho que o senhor dá para essa turma acelerada de hoje, pastor? Dentro do conceito psicológico, movido pelos fundamentos doutrinários da nossa fé, as formas dioturnas da humanidade hoje paira no desvario comportamental. Primeira coisa, a alma dos homens está doente. Quais são as doenças pedagógicas da alma? A primeira doença da alma é o pecado. O pecado altera todo o comportamento do ser humano. Modo de viver, modo de olhar, modo de agir, modo de pensar, etc. O pecado é o câncer da alma. A outra doença da alma, eu escrevi até um livro sobre isso, é a angústia. As pessoas vivem angustiadas. Como é que o Espírito Santo vai encontrar lugar no coração angustiado? Você sabe que a angústia, ela traz sobre si o chamado mau humor. O mau humor, ele causa 3 coisas deploráveis. Primeiro, ele interfere no processo digestivo, de quimificação e de quilificação dos alimentos. Segundo, ele interfere na saúde mental e física das pessoas. Quer dizer, ele traz velhice precoce às pessoas. Terceiro, ele interfere no matrimônio. Porque não é dose de leão, é dose de elefante. Você conviver com uma pessoa mal-humorada. A angústia traz mau humor. Quando você franze o rosto, movido pelo mau humor, segundo a ciência, você contrai 64 músculos. Quando você ri de prazer, você contrai 16. Então, existem pessoas que têm a chamada velhice precoce.
que são pessoas angustiadas. Não conseguem se libertar desse cativeiro. Às vezes tem todas as dádivas materiais nas suas mãos, mas permanecem angustiadas. E isso interfere diretamente no casamento das pessoas. Na nossa estrutura esquelética, nós temos 208 ossos, que é a parte mais rígida, né, do esqueleto humano são os ossos. O que é que a Bíblia diz? O mau humor apodrece até os ossos. Então, essas pessoas angustiadas, que vivem em estado de deprimência e não conseguem se libertar e nem procuram a libertação, são pessoas que não estão gabaritadas, obviamente, para o exercício do ministério, porque nos dizeres paulino, como abatidos, mas sempre alegres. Quando o pastor senta, o povo deita. Quando o pastor deita, o povo dorme. Então, o semblante pastoral deve ser daquele homem feliz, animado. Porque a felicidade é a radiografia da alma. Coração alegre. Aformoseia o rosto. Mas pelas dores do coração, o rosto para dentro. Porque a palavra coração, muitas vezes, ela é paralela, ela é competitiva da alma. Então, a alma é a sede das nossas emoções. E na Bíblia existem 4 designações fundamentais da palavra alma. Alma como pessoa, alma como sentimento, alma como função biológica, que é o sangue, e alma como parte imortal. Então, pastor Moisés, as pessoas precisam liberar o fruto do Espírito. Essa harmonia entre dons e frutos, ela deve vivenciar na nossa jornada cristã. Não que não tenhamos lutas, e problemas, dificuldades e momentos de tristeza. Nós não somos déspotas, nós não somos robôs, nós somos gente. Mas que isso não venha perdurar um sentimento ignóbil de fraquezas, de fracassos, de tristeza, de penúria, de atraso e de retrocesso. Não pode. Jesus disse que você não pode proibir da ave voar, mas o que você deve deter é fazer o ninho. Então nós precisamos, dentro da teologia, observar formas normativas. Quais são as formas normativas do bom viver? É você constituir na sua vida cristã 2 fórmulas objetivadas em Cristo. Primeira, a fórmula de Jesus Salvador. E segundo, a fórmula de Jesus Senhor. Porque Salvador ele é de 193 países do mundo, de 8 bilhões de pessoas. Agora, Senhor, eu não posso dizer que ele é de todas as pessoas. É essa a maior dificuldade que as pessoas têm para sequenciar a carreira triunfal do Evangelho. É Jesus Senhor. Aí eu me torno o quê? Servo, doulos, escravo. Aí eu não tenho mais vontade própria. É aquela palavra de Paulo. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Eu te pergunto, pastor Moisés, já chegastes a este nível? Essa é uma pergunta para todos nós. Para todos nós. Então, na realidade, o segredo para vencer essa correria, esse aceleramento de vida que está levando as pessoas a uma vida superficial é se render, se entregar. Incondicionalmente. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Isso é a matemática da fé. Agora você precisa consubstanciar esta palavra e gravitá-la dentro de você. Por quê? Teoria e prática são antagônicos.
É como o céu e a terra. Tem pessoas que conhecem a teoria da teologia, mas não conhecem a sua praticidade, a sua vivência. E a vivência deve ser a pauta normal da nossa vida. Viver o que prega. Viver a essência. Quando eu leio na Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu preciso vivenciar isso na prática. Absorver e vivenciar. Porque aí não é homem que está falando, aí é Deus que está falando para mim. Pode ser até um texto conhecido, mas nunca deixou de ser Deus. Se eu disser, porque Deus amou... Agora, as pessoas estão dando uma entonação completamente fragilizada à palavra de Deus, como se a Bíblia fosse um jornal ou uma revista. Então, quando eu peço para uma pessoa ler o texto bíblico que eu cito no altar, eu digo, impunha a sua voz, dê entonação à profecia, porque a minha palavra é espírito e vida. Você não vai ler o Salmo 23 de maneira inconcebível, fragilizante, distonada, não. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É isso aí. A entonação da voz, a receptividade do Espírito para focar embrionariamente o valor da profecia. A Bíblia, matematicamente, é um livro de profecias. Por isso que ela não é um livro, ela é o livro. O resto tudo é enchimento de prateleira. Às vezes o que falta é a pessoa não crer no que ela fala. Por isso que vive todo mundo angustiado. Exato. Quando você se angustia, você desacredita no que Jesus falou. Aquela palavra de Jesus não tem nenhum valor para você. Quando ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Delas o vosso Pai Celestial conhece todas. Olhai para os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua pompa, se vestiu como tais. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam e nem colhem, e vosso Pai não cuida dela. Quem é que vale mais? O passarinho ou você? Então o homem precisa conhecer essa entonação profética e absorver a gama dos seus conhecimentos para fortalecer a sua fé. Aí na linguagem de Tiago ele fala, né? Não sendo um ouvinte desleixado, mas um praticante da palavra. Praticante da palavra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí o verbo é no presente do indicativo. Porque tem, não é que terá, tem cuidado de vós. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito vivo para nós, né, pastor Mulher? Porque aqui, assim, na academia e nas coisas que a gente vive na igreja, na vida da igreja, que o senhor estava falando, o camarada ali, a pessoa tem que crer no que fala, senão não transmite vida, né? E isso é importante até na linguagem que nós estávamos falando no começo sobre o Apocalipse. Porque hoje a gente vê na internet muitas coisas sobre o Apocalipse, né? E às vezes não há uma crença de fato que aquilo vai acontecer. Será que Jesus vai voltar mesmo? A escatologia hoje, a gente vê assim, se formando, e já existiam algumas linhas e começam a se formar outras inúmeras linhas que você, quando você observa na palavra mesmo, não existe um mínimo fundamento para essas novas linhas que estão surgindo na área escatológica e até na interpretação do próprio Apocalipse, do próprio livro de Apocalipse, e aí a gente começa a ver que as pessoas vivendo uma superficialidade porque não vão em busca daquele conhecimento que precisa de dedicação, de empenho, de ruminar, de pesquisar, ter uma vida devocional para realmente entender que é o próprio Deus confirmando, né, a palavra, confirmando. E aí você vê isso justamente por conta desta superficialidade gerada por esse tudo
fast food, né? O miojo. Coisa 3 minutos. rápido. Coisa rápida. E aí, pastor, nós vimos aqui que o senhor acredita que existe, isso aqui até é uma pergunta que veio pelo Instagram, o senhor acredita que existe uma ausência de pregações sobre o fim dos tempos hoje em algumas igrejas? Se sim, ao que o senhor atribui isso? É desconhecimento ou medo de perder ouvintes? O assunto não é muito atrativo, porque é um confronto, né? Saber que Jesus está voltando, para muitos torna um confronto, algo desesperador até. Seria isso? Verdade, pastor Moisés. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, ali mostra as duas bases que fundamentam a nossa existência aqui na Terra como crentes. Primeira base, estamos aqui para servir a Deus. Versículo 9. Segunda base, estamos aqui para esperar seu Filho Jesus. Então, toda a nossa fé, nosso serviço a Deus paira simetricamente nesses dois pêndulos. Servir a Deus, estamos fazendo isso, e esperar Jesus. Servir a Deus e esperar Jesus. A esperança na vinda de Cristo é o maior predicativo de uma igreja. De uma igreja. Porque nós estamos aqui temporariamente, mas a nossa pátria permanente não é aqui, nós sabemos disso. Nós queremos da vida após a morte. Nós queremos da existência vivencial na eternidade com Deus em corpos glorificados. Nós cremos na ressurreição de todos os mortos em Cristo, desde aqueles que morreram nos mares, como aqueles que foram sepultados em sepulcros. Então, nós cremos nessa vivência escatológica predita nas Escrituras. Então, dentro dessa forma normativa de compreendermos as coisas relacionadas com o futuro, nós temos o livro do Apocalipse, que para a gente é um terror. É um terror. Tem gente que tem medo ainda, né? Tem medo. Minha irmã mesmo é crente e tem medo do Apocalipse. O Apocalipse não é nada mais, nada menos do que o livro da esperança da igreja. Porque, doutrinariamente falando, pouco a igreja aparece no Apocalipse. A não ser na sua introdução e na sua vivência. Do 2 e do 3 são os 7 períodos da igreja da Ásia Menor, começando por Éfeso e terminando com Laodiceia. No capítulo 4 de Apocalipse, você não vê mais a igreja. Ali já é um prelúdio, uma tipologia bíblica do rapto, quando João foi arrebatado em espírito, no dia do Senhor. Ali é uma tipologia profética direcionada para o rapto da igreja. No capítulo 5, é soteriologia pura. Não tem nem escatologia ali. É os livros soteriológicos que se abrem. Agora, no capítulo 6, sim, aí começa. Aí começa o distúrbio. Com os 7 selos que se abrem, começando com os 4 cavaleiros. Falsa paz, guerra, fome e morte, e vai embora. Então, capítulo 4, você não tem mais a igreja. Capítulo 5, você não tem mais a igreja. Capítulo 6, você não tem mais a igreja. E no capítulo 7, aí que você não tem. Que ali é os mártires na glória. E nos capítulos 8 e 9, aí que você não tem a igreja. Que é o toque de 7 trombetas, cada um trazendo 3 juízos. São 21 juízos na somatória das 7 trombetas. O capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão, com um pé na terra e outro no mar, do Senhor é a terra e sua plenitude, mostrando descortinado os outros juízos que vêm, projetando-se no capítulo 11 das 2 testemunhas, que vaticinam o período da grande tribulação, que serão mortos e ressurgem. O capítulo 12, não tem mais a igreja, que alguns teólogos dizem que ali é a igreja,
igreja como mulher. A igreja nunca foi mulher, a igreja é noiva. A mulher é a perda da virgindade espiritual de Israel. O filho varão que aparece ali é Cristo, porque Jesus patrioticamente é judeu. O dragão é uma figura do diabo que perseguiu a semente da mulher para lhe matar, na figura de Herodes. O capítulo 13, a igreja não apareceu ainda. Já é a besta do mar e a besta da terra, que são um poder político e um religioso. O capítulo 14 não tem mais a igreja também. É 144 mil selados. Possivelmente pregadores do evangelho do reino, que é o último evangelho. Graça, está terminando, eterno será pregado por 3 anos na grande tribulação, e reino, que será pregado pelos judeus no milênio. Aí vem o capítulo 15 e 16. Ali soma-se os maiores juízos tribulacionais, são as taças. O 17 já aparece a prostituição espiritual de uma igreja. A mulher vestida de escarlatos. O 18 já aparece 4 vozes da queda de Babilônia. O 19, aí a igreja aparece. Mas não aparece na terra. Aparece com cânticos nas bodas do Cordeiro. O 20, aí já é Israel e Jesus, Israel e o mundo, Jesus e Israel, é o milênio. O milênio, que ali aparece no capítulo 20. Do capítulo 20 ao 21, aí aparece o trono branco, com a abertura de uma biblioteca de, no mínimo, 6 livros. Porque os homens serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, não é no livro, é nos livros. Então vai se abrir ali o livro da consciência, vai se abrir ali o livro das palavras, vai se ali abrir o livro dos segredos dos homens, vai se abrir ali o livro da maldição, é um rolo volante que colhe as maldições da terra. E os homens vão ser julgados pelas coisas escritas nos livros. E depois, no capítulo 22, vai aparecer o que ali? As 7 glórias matinais de Jerusalém. Aí encerra o livro com a palavra Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, o que é o livro do Apocalipse? É o livro que traz a maior esperança para a igreja. Os acionamentos dos juízos e das pragas e dos ais que estão ali são inseridos para 2 povos. E aí você precisa conhecer a divisão dispensacional da humanidade. E é isso que os homens misturam. Judeus com gentios, gentios com igreja. Não tem nada a ver. Então dizer que a igreja é o Israel de Deus não é verdade. Igreja é igreja. Israel de Deus é Israel de Deus. E gentios é gentios. A igreja, normativamente, é composta de 2 povos, judeus e gentios convertidos a Cristo. Os gentios são os não-judeus. São chamados de nações, gregos ou estrangeiros. Era o que nós éramos antes. E vem os judeus, que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, chamado de hebreus Israel, filho de Israel, israelita. Então as pessoas misturam a profecia direcionada. Por exemplo, Miqueias 2:10. O que é que diz lá? Levantai e andai, porque não é aqui vossa decisão. Você pergunta para a igreja. Para quem Deus está falando? Todo mundo diz, é para a igreja. Não é para a igreja, amigo. É para Israel. Agora, pode ser aplicado para a igreja. A lei da aplicabilidade. Porque em formas normativas, a Bíblia Sagrada é uma espada de 2 gumes. Gume número 1 você interpreta, gume número 1 você aplica. Então o segredo da aplicação está o quê? Na interpretação. Interpretou errado, aplica errado. Então a maioria de ensinos errôneos que nós vemos aí está na interpretação do texto. Viu? Quando diz que é para judeus, ele diz que é para a igreja. Quando diz que é para a igreja, diz que é para os gentios. E aí forma esses embrólios terríveis doutrinários de incompreensões generalizadas que desfoca as pessoas do verdadeiro evangelho. Porque sempre houve o falso, mas nunca deixou de existir o verdadeiro. Então o que nós devemos fazer?
Nunca desprezar os verdadeiros por causa dos falsos. Pastor Napoleão, isso também, que o senhor estava falando lá no começo, de que o brasileiro não lê, que também vai desaguar aí na interpretação errada do texto, o desconhecimento da nossa doutrina assembleana. Eu vi o senhor dizendo em outro momento, o senhor é dispensacionalista, pré-tribulacionista convicto, né? Porque tem pessoas que não sabem também as dispensações. Né? A origem das dispensações, a divisão das dispensações, e aí é como se fosse o alicerce para entender depois os desdobramentos do Apocalipse. Né? Então explica para a gente um pouquinho como que funcionam essas dispensações, para que a gente consiga montar essa base para depois entender a separação dos povos, gentil, igreja, né? As nações, porque isso é importante para a nossa fé, para o nosso entendimento pré-tribulacionista. Né? Desde o primitivismo da igreja primitiva, sempre os crentes primitivos criam na iminência. Que é lá em Tessalonicenses, né? A iminência, que Jesus pode voltar, e já está marcado. Já está marcado. Mateus 24, 44. O Senhor virá, vírgula, a hora em que não penseis. Isso é iminência. Isso é iminência. Pode ser agora, então, quando estamos aqui. Então, eu não vou esperar a grande tribulação para ser arrebatado. O arrebatamento pode acontecer agora. Eu não preciso do anticristo para testemunhar a minha fé. Porque o meu alvo não é anticristo. O anticristo é para judeus e gentios. Eu preciso ver o meu Cristo, a quem amo. Então, o deleite da igreja é ver a face adorada de Cristo e estar com Ele eternamente. Então, se eu não crer na iminência, outra coisa. Por exemplo, Apocalipse 3:10. O que é que diz lá o texto? Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. A chave está agora. Da hora. Então, se a igreja tivesse de adentrar a grande tribulação, não seria da hora, seria na hora. Uhum. Porque dá é a contração da preposição. Então, gramaticalmente, a Bíblia está certa. Então, por que eu não estou esperando a grande tribulação? Porque Deus vai guardar a igreja da hora, e não na hora. Outra coisa, segundo Pedro, capítulo 2, versos 5 a 7, fala de Noé e sua família, e depois de Ló. Quer dizer, não houve dilúvio enquanto Noé e sua família não adentraram a arca. Depois que ele adentraram a arca, o pau comeu. As comportas dos céus se abriram. Não houve chuva de fogo e enxofre em Sodoma, enquanto Ló não saiu da cidade. Deus sempre livrou os seus, né? Sempre livrou os seus. Jesus é o agente livrador do seu povo. Glória a Deus. Né? Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de salvação. Salvação ali é livramento. E ao que o senhor atribui parece que quase que um desejo de alguém conhecer a besta, o falso profeta. Ao que o senhor atribui, o que a gente pode atribuir isso? O quê? A falta de conhecimento mesmo. Não é só isso, pastor Moisés. Dentro desse teor, existe um mundo espiritual para trazer dúvida, procrastinar a vinda de Cristo. Entendeu? Quando nós cremos na iminência, as pessoas ainda creem que isso vai acontecer, esse rapto, essa tomada da igreja. Eles não divergem a vinda de Jesus do rapto. A vinda é uma coisa, o rapto é outra. Para e com é diferente. A vinda, o rapto é para, a vinda é com. Perfeito. Não é verdade? Uhum. Ele virá para a igreja e depois ele virá com a igreja. Diferente. Então as pessoas empregam as preposições, as contrações, os artigos definidos, tudo fora do contexto. Então as pessoas precisam conhecer mais essas coisas notáveis e notórias à luz de uma pedagogia sem paixão.
observando o que diz o Espírito, ter sensibilidade audível e visionária daquilo que o Espírito Santo está para lhe direcionar, sem muita pressa. Você pode examinar um texto da Bíblia e ficar 30 dias no exame, porque o poço é muito fundo, muito fundo. Eu fui examinar Efésios, fiquei 1 ano e não saí do capítulo 1 de Efésios. Ali tem elementos lindos da soteriologia bíblica. É lindo. É lindo. Entendeu? Por isso que a Bíblia não é um livro, é o livro. Não se estuda a palavra, não se pesquisa a palavra apenas com o olhar da mente humana, mas com a prescrução do Espírito. O que é que o Espírito faz? Qual é o trabalho do Espírito Santo? Prescrutar, sondar e revelar. Ele prescruta, sonda e revela. Prescruta, sonda e revela. Prescruta, sonda e revela. O coração de Deus para trazer a revelação. Então, um homem, por mais íngreme que seja, do que tange respeito às filosofias humanas, mas que tem uma vivência extraordinária aos pés de Cristo, é diferenciado, porque a palavra sai com revelação. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Talvez seja por isso, Giovanni, pastor Napoleão, será que a gente vai ver que os teólogos da antiguidade, eles tinham mais, parece que mais, até hoje, os seus escritos passaram séculos, porque eles não tinham somente uma teologia teórica,
mas tinha uma teologia devocional também. Por causa da vivência prática. Vivência prática. O que é que você acha? O homem consolidar o seu ministério e a sua vocação, ficando por dias, no mínimo, 4 horas aos pés de Jesus. O que é que esse homem vai adquirir? Como é que Deus vai tratar isso? Porque Deus tem política social. Como que é a política social de Deus? É puxar a brasa, passar dia de um e não para outros. Isso é o problema dele. Uma vez ele olhou para Moisés e disse: Moisés, é o seguinte, com os outros homens, os outros eu só falo por enigma, mas com você eu falo cara a cara. Houve 2 homens da Bíblia que Deus consolidou essa política social de maneira mais íntima, mais latente. O outro foi Abraão. Para Abraão ele disse assim, ele nunca fez isso com homem nenhum, nem com Moisés. Mas com Abraão ele disse: olhai para Abraão, vosso pai. Ele só mandava olhar para ele. Mas para Abraão tinha um distintivo. Só olhai para Abraão. E por isso Abraão tornou-se o pai da fé. Todos aqueles que crêem. A Bíblia diz que todos os que creem são benditos como o crente Abraão. Então essa é a política. Ele diz: eu gosto de Jacó, mas não gosto de Esaú. Meu amigo. Abraão é meu amigo. De Jacó eu gosto, mas de Esaú eu não gosto. Isso é política social. Então Deus tinha uma distinção entre pessoas e pessoas. Há pessoas que tinham um convívio mais íntimo, outros tinham um convívio mais distante. E assim permanece até hoje. Quer dizer, um homem que fica 3, 4 horas todos os dias, devocionalmente, aos pés de Jesus, irmão, vai me falar que esse homem não vai adquirir intimidade, relacionamento, identidade, sensibilidade. E toda outra coisa. Notai que todo homem que chega-se para Deus devocionalmente, pedagogicamente, todos os dias, Deus torna esse homem maleável, flexível, viu? Acessível, brando, suave e terno. Porque a espiritualidade, ela te quebranta por dentro. Parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Mas esta é a forma normativa de crença. É trazermos a identidade do Filho de Deus para dentro de nós. Nas nossas ações, no nosso olhar, nos nossos devocionais, na nossa vida diária. Cada dia sempre morrendo, e na proporção que morremos, vivemos. Morrendo, vivemos. Morrendo e vivendo para Deus. Isso só os dias vai delongar esta ação de relacionamentos com Deus. Você fica mais convencido que a única ponte simétrica que pode te levar a Deus e a ser o seu amigo, a gozar do regaço da sua intimidade, é os momentos devocionais que você fica com Deus, ora de joelho, ora deitado no chão, sem fazer muito barulho. De vez em quando soltando um gemido da própria alma e ouvindo em silêncio a voz do Espírito na prescrição do mesmo, trazendo de Deus para você e enchendo as suas aljabas. Quer dizer, antes de falar ao povo, fale a Deus a respeito do povo. Aí o Senhor me disse: toda vez que te subires ao meu altar, diz só isso para mim: Senhor, sobe comigo. Faça isso, nunca te esqueça. Nunca perca de mim a sua dependência. Senão você fica fragilizado. Nunca perca de mim a sua dependência. Está lá em Mateus 5, bem-aventurado é os pobres de espírito, dependentes de Deus. É assim. Glória a Deus. É a política social de Deus. A política social de Deus. Vamos lá. Que o Senhor nos encontre, né? Que Ele ache em nós graça, né? Coloque o seu olhar sobre nós. Para que, na realidade, um dos grandes perigos, até ministerialmente falando, né, pastor? E é uma guerra muito grande. Isso eu vivo essa guerra por conta das muitas atividades que acabam nos cercando. Se você não tiver um cuidado, você acaba se envolvendo por demais com a obra
sem se envolver com o dono da obra. Se torna um ativista religioso. Profissional. Pronto. Aí. E aí, meu irmão, Aí. não adianta. E aí, eu ouvi agora esse tempo até um pastor falando assim, não é porque está dando certo que está certo, que você está fazendo certo. E até ouvi outro pastor falando dentro daquilo que o senhor estava dizendo, que a santificação, por exemplo, o objetivo da santificação é nos levar ao estado original da criação do homem. Ou seja, nos tornar mais humanos. Se tornar mais humanos. Ela é processual. Isso. E aí é onde a gente começa a ficar também parecido com Cristo, porque Cristo é esta figura do homem sem o pecado, do homem sem a condenação. Nossa, que coisa extraordinária. Perfeito como é perfeito o vosso Pai, né? Ali maturidade, ele é parecido com Jesus, né? Então o apelo bíblico e o apelo do Espírito é que a nossa vivência cristã venha bendizer o nome de Deus e trazer este grau de parentesco, de intimidade movido pelo relacionamento com Deus. Isso você só vai angariar com o decorrer dos anos. Quando você é menino, fala como menino e discorre como menino. Mas quando você chega a ser homem, você deixa as coisas de menino e começa agora a pensar como homem. Homem de responsabilidade. Eu não posso ser um ativo no meu ministério se eu não tiver com Deus esses momentos de relacionamentos. Não posso. Fracassa. Não há durabilidade cristã, ministerial, se não houver esses relacionamentos movidos por esses encontros com Jesus. No seu quarto, no seu escritório, no lugar que você achar mais conveniente, mas precisa ter. Isso é igual um carro. Se você anda, mas não olha o nível do óleo, pode fundir o motor. É por isso que muita gente não tem durabilidade no Evangelho. Ele vive bem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, depois desmorona. E a vitória não está no começo nem no meio, está no fim. Está no fim. Até agora não vencemos, não. Precisamos o laurel da vitória, né? O louro da vitória, que dar-se-á por ocasião da nossa fidelidade, obediência irrestrita ao Senhor, até o grande dia, ou da nossa partida, ou da sua vinda. Bem-aventurado é o servo, que quando se houver, o achando servindo assim. Vou ver uma pergunta aqui, pastor Napoleão, que chegou pra gente da internet, tá? Do nosso Instagram, mas antes disso, só queria uma dúvida pessoal minha, tá? Como que é a sua rotina de estudo? O senhor acorda ali pela manhã, como é que o senhor define aí o seu dia de estudos ou de atividades com a família, com a igreja? Como é que o senhor faz ali a sua rotina de estudos? Eu preciso cuidar muito da Virgínia. Uhum. Eu preciso administrar a matemática do tempo. Então, o dia é para ela e uma parte da noite também. Ela precisa muito de mim, muito. De não viver a plenitude de sua saúde, então precisa de mim. Mas eu tenho horários sagradíssimos para estar com o Senhor. E ela sabe disso. Como nós dois não dormimos à noite, e a noite é muito longa, então eu tenho esse privilégio e essa oportunidade de ficar com o meu Senhor algumas horas. Ela fica dando o cochilozinho dela na sala, esperando que eu volte. E eu fico aos seus pés. Habitualmente não estou dando mais conta de orar de joelhos, porque tive um problema na minha rótula esquerda. Sim. Dói muito.
Mas nem por isso me impede de orar. Eu me deito debaixo da minha escrivania e ali oro com a minha face no chão. Quase ninguém ouve a oração e muitas vezes, às vezes, Virgínia vem achando que eu estou passando mal por causa do meu gemido. Mas mesmo que você seja um teólogo que faça 10, 20 anos de teologia, nem orar você sabe. Né? A Bíblia diz, vós não sabeis orar como é conveniente, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Então este candinho, este relacionamento entre a criatura e o Criador, dar-se pela humilhação da criatura e o reconhecimento da soberania de Deus. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não do homem. Então, temos que manter esse comportamento espiritual sempre, repito, sem perder jamais a dependência do nosso Senhor. Ele quem nos sustenta, Ele quem prolonga os nossos dias na terra, Ele quem nos dá o pão de cada dia, Ele quem nos calça, quem nos veste o nosso corpo e quem otorgou pelos seus méritos a vida eterna ao homem. Eu li um livro, para mim foi um dos livros assim, mais impactantes que eu digo ministerialmente na questão devocional que eu li, de Charles Swindoll, Intimidade com o Todo-Poderoso. Ele fala muito sobre esse tempo de qualidade com o Senhor. Não necessariamente falando, mas ouvindo. Ter um tempo contemplativo, em silêncio com o Senhor. Nosso pastor presidente, aqui em Florianópolis, o pastor José Cipriano, ele sempre fala no culto, né? Que de manhã ele não atende telefone. De manhã ele passa um tempo com o Senhor. Certo. Né? E ele, assim como o senhor, acho que não tanto com o senhor, mas ele tem um vasto período de ministério. E eu sou um obreiro novo, pastor Napoleão. Tenho 28 anos. E eu estar aqui hoje ouvindo isso do senhor é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Porque às vezes a gente vê tantas pessoas se perdendo, né? Se perdendo. Ao longo do ministério, porque talvez deixaram essas coisas que são naturais, são devocionais, diárias, e acabam se perdendo no caminho. Eu me lembro, antes só para um pouco, me lembro quando eu fui ordenado a diácono. Eu recebi uma das maiores lições de uma muito simples. Ele era o supervisor da congregação que eu dirigia, como auxiliar, fui ordenado a diácono, e ele era o supervisor. Ele passava uma pequena congregação, talvez era menor do campo na época. E ele passou então no próximo culto, onde eu já estava como diácono, e eu, quando ele chegou, passei a direção do culto a ele. E ele, quero dar os parabéns ao diácono irmão Moisés pelo diaconato. Não tive o privilégio de passar pelo diaconato. Eu fui ordenado numa manhã no templo sede, lá no interior da cidade onde eu morava. Fui ordenado direto ao presbitério. À noite, estava na congregação, me deram a oportunidade, vamos ouvir agora uma palavra pelo presbítero, irmão Emílio. Aí, contando ele, eu assumi o microfone e me disse para a igreja: irmãos, agora eu sou mais do que os irmãos. A igreja tomou um susto pensando, pronto, já se estragou. E ele disse assim: calma que eu vou explicar, irmãos. Agora, como presbítero, eu preciso ser mais que os irmãos. Mais na oração, mais na leitura da Bíblia, mais crente, mais no jejum, mais vigilante, mais fiel. Aí ele foi ponderando. Aquilo gravou no meu coração e é aquilo que eu digo. Eu sempre falo que a gente precisa observar os detalhes que nos trouxeram até aqui e não perder eles de vistas. Esses pequenos detalhes. Não, o senhor não vê dessa forma também? Para termos durabilidade. Perfeito. Senão você não tem durabilidade na sua vida cristã. Né? Então, para ter durabilidade, você tem que seguir essa marcha, perseguir este caminho, não se ausentar das bases fundamentais da sua fé.
é o panorama doutrinário de crença, né? E vivenciar dia após dia a presença de Deus na sua vida. Enquanto essa presença estiver na sua vida, as pessoas vão te respeitar, te considerar, te convidar. O jumento só foi importante enquanto Jesus estava nele. Depois que Jesus saiu, ninguém quer saber dele mais. Então, enquanto Jesus viver em nossa vida, os homens vão observar isso através do nosso testemunho. Não são de nossas palavras, é de nossa vivência. E naquilo que alguém queira maldizer, se antagonize por observar em nós as boas obras. Então, não são as palavras que justificam a fé, são os atos. Quer dizer, o evangelho pregado com a tua vivência é mais eficaz do que o pregado com as tuas palavras. Então, é isto, meus companheiros. Vamos em frente. E me deu muito desejo agora de estar em casa. Amanhã eu vou para o meu lugarzinho, debaixo da mesa, buscar a Deus para falar ao povo em Sinop. E depois, debaixo da cama do hotel, tem cama mais alta que eu fico debaixo, para falar ao povo em Belém do Pará. Senão, só irei uma vez, nunca mais ninguém me convida. Porque o que atrai as pessoas a Cristo é a graça de Deus no homem. Quando esta graça desaparece, aí vem o vocabulário davídico. Tornei-me esquecido no coração deles. Aí você morre. Porque você é um segregário. Você precisa disso aqui, essa confabulação. É isso aqui que nos traz vida. Se acabar isso aqui, nós morremos. Porque o homem não nasceu para viver só. A não ser os momentos com Deus que ele precisa, mas também aí ele não está só. Mas o homem precisa viver para o parlamento, para manter a manutenção da unidade. 1 Coríntios 1:10, para que digais todos, manter a unidade na diversidade. Para você manter sua unidade na diversidade, você tem que ter uma saúde emocional a toda prova. O que é saúde emocional? É você ter condições de aceitar as pessoas como elas são. Sanguíneo, colérico, o fleumático, o melancólico. Porque quando Deus olha para nós, é tão interessante. Ninguém satisfaz a justiça divina, por mais méritos que tenhamos. Por isso que quando Deus olha para nós, ele olha de cima de uma tampa chamada propiciatório. O propiciatório é uma figura da cruz. Aquele propiciatório, aquela tampa do propiciatório, evidenciava que ele existia para que os homens não contemplassem o juízo de Deus que estava dentro da arca, que era o decálogo, a lei moral. Então, quem é esta tampa propicial? É Cristo. João disse, ele é a tampa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciar é cobrir. E nós somente pelos nossos, mas por tantos quanto hão ainda de crer em Deus. Então, a ira de Deus é aplacada das nossas imperfeições por causa da expiação, do elemento propiciatório, que é Jesus. Então, Jesus é a propiciação. Então, antes de Deus ver as nossas misérias, as nossas insignificâncias, as nossas quedanças, as nossas fraquezas e as nossas faltas, ele vê a tampa. Jesus é mediador de uma nova aliança entre Deus e o homem. Salvo pela tampa.
Ainda bem que a tampa não voou, né? Se não fosse a graça de Deus, né? Eu vou ler para o senhor aqui, se o senhor puder responder para a gente algumas perguntas rápidas, tá? Que vieram aqui do nosso Instagram, a gente já caminha para o final. Perfeito. Tá? Algumas pessoas que viram a sua postagem, que nós postamos lá no nosso Instagram, do senhor resolver perguntar. Tem uma pergunta que do nosso irmão, ele perguntou assim, ó. Explica, pastor, por favor, qual que é o significado da expressão Deus não habita em templos feitos por mão humana? Mas isso aí é o óbvio, né? Deus não habita em cimento, em areia, em tijolo, né? A habitação do homem, a habitação de Deus é o próprio homem. Quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne, é mesmo que dizer, o verbo tabernaculou-se. Então o que é que nós somos? O tabernáculo, a morada, o templo do Espírito Santo. Então Deus não habita em obra de alvenaria. Igreja não é a estrutura, a arcada estética de um templo. É proporcionado pela sabedoria da engenharia civil. O templo hoje somos nós. A morada de Deus é o homem. Deus desceu da sua magnitude, da sua epopeia, da sua grandiosidade, para residir no homem. Isso é demais. Porque o Espírito Santo assumiu as mesmas prerrogativas de Cristo. Vos darei outro, pé de igualdade. Outro Consolador, para que fique com vós para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não conhece e nem pode receber. É que alguns utilizam essa expressão, pastor, principalmente hoje em dia, para justificar o movimento dos desigrejados. Estou entendendo. Correto? Alguns se utilizam dessa expressão para dar base. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu não preciso ir no templo. Então é por isso que muitos acabam se utilizando dessa expressão. A igreja precisa ir ao templo. Porque no templo nós temos a koinonia, nós temos a comunhão. E ninguém pode viver separado da comunhão. E não temos só comunhão, né? Temos o desafio de colocar em prática o evangelho que vai gerar esta comunhão, esta unidade. Perfeitamente. Com ferro a fio ferro, assim o amigo o rosto seu irmão. Somos confrontados, correto? Por isso que Deus deu pastores para isso, né? Para aperfeiçoar o caminho dos santos. Então, uma pessoa desigrejada é uma pessoa que não tem pastor, que não submete-se a ninguém. Né? Então, a nossa convivência no templo do Senhor, né? Na casa do Senhor, é para aperfeiçoarmos a nossa santificação sobre aquele a quem Deus confiou o ministério de apacentar. Então, Deus deu essas pessoas para ensinar. Quando Deus chamou Moisés, ele disse, Moisés, passa na frente do meu povo. Então, o líder anda na frente e a congregação segue as suas pisadas. Por isso que o líder tem que ter um paradigma chamado irrepreensibilidade. Isso é muito difícil. Ser pastor é difícil, não. É dificílimo. Porque irrepreensível é portador de irrepreensibilidade. Quem é repreendido não tem poder de repreender. Então, são 17 itens que agrava a chamada de um homem. E você olha para dentro de você e não encontra as condições necessárias para tal. Então é preciso um esforço de sua parte para vivenciar esses itens aos pés de Jesus. Jesus me socorre. Tem misericórdia de mim. Os homens esperam de mim isto aqui, essa vivência. E eu preciso abdicar os meus próprios conceitos, os meus próprios direitos, para ser alcançado por tua gentileza e viver a nobreza do Evangelho, como um conselheiro, como um mediador, como árbitro, né? E conduzir o povo, porque
Os líderes, os pastores das igrejas, eles são dotados de uma responsabilidade tal que a Deus vão prestar conta delas. Isso é muito sério. Então, como você falou do pastor Josué e de outros pastores seríssimos que nós temos no país, são comissionados pelo peso da responsabilidade que lhes é imposta. E bem-aventurados são os homens chamados que reconhecem isso. Aquela palavra peso do Senhor é a conjunção de responsabilidade que eles têm. Então, não pode andar com brincadeira, certo tipo de conversas paralelas, gíria, essas coisas. Não, essas coisas não convêm ao ministro chamado por Deus, porque a sua mente está santificada para o processo do ministério. Entendeu? Então, como é que ele vai aconselhar se ele precisa de ser aconselhado? Isso é muito sério. Ser um pastor é muito sério. Então, as pessoas que estão vivendo, como o pastor Moisés falou, desigrejados, isso jamais terá um apoio doutrinário nas 3 epístolas paulinas, que é o leme da igreja. Jamais. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Até o próprio escritor aos Hebreus 10, 25, né? Não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Tem mais uma aqui, pastor. Vamos lá. Quem seria o anjo do Senhor, na sua opinião? Jesus. Deus se escondeu para apresentar seu filho desde o Gênesis. Por que isso? Porque Deus não é um espírito. Deus é espírito com personalidade e um ser inacessível, que nenhum dos homens vivos nem podem ver. Deus é um ser incriado, imutável e autoexistente. Deus existe por si mesmo, independente da razão do homem. Moisés queria vê-lo, mas Deus não deixou. Se homem nenhum verá a minha face e ficará vivo. Então Deus se ausenta e apresenta seu filho desde o Gênesis. Quando diz no princípio, aí tem uma vírgula. Aquela vírgula era Cristo. Porque isso aí é paradoxal. Você vê princípio se Deus não os tem. Deus não está sujeito à lei da física. Ele é curioso. Ele não está sujeito, não ocupa tempo e nem espaço. Por que princípio? Aí João verbaliza a conotação do princípio. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí vai a gramática. Ele, pronome pessoal, estava no princípio com Deus. Jesus. Aí vem Provérbios 8, 22. No princípio, o Senhor me possuía. Antes das suas obras mais antigas. Quando ele fundava os cosmos, que eram os mundos, ali estava eu. Eu era seu engenheiro e folgava com ele na sua delícia. Antes de haver abismo, eu fui gerado. Gerado como semente da mulher, que é paradoxal. Que, cientificamente falando, mulher não tem semente, né? Quem tem semente é homem. E por que a Bíblia verbaliza a semente da mulher? Mesmo sabendo que a mulher não tem semente, que a semente é processada pelo homem, a mulher tem cromossomos. E na união afetiva entre homem e mulher, macho e fêmea, os cromossomos masculinos e femininos se juntam para formar uma personalidade dosada pela maternidade e pela paternidade, do pai e da mãe, através de cromossomos. Então Deus se ausenta e apresenta Jesus, tipologicamente falando. A Bíblia é rica em tipologia. Rica. Deus luta com Jacó na pessoa de Cristo. E aí a Bíblia verbaliza como príncipe, Jacó, lutaste com Deus. Prevaleceste. Quem é que prevalece? No 13 de Juízes, aí diz assim, o pai de Sansão, Manoá, diz, agora sei, o homem vê Deus e não morre.
Olha, morria. Agora não. Por causa da teofania. Como é o teu nome? Ele disse, meu nome é maravilhoso. Mas o maravilhoso ali está com letra minúscula. Nós temos 9 categorias de substantivos. Comuns e próprios, concretos e abstratos, simples e compostos, primitivos, derivados e coletivos. Ali Jesus se apresenta como substantivo comum. Mas Isaías ele muda, já é substantivo próprio. E maravilhoso ali está com letras maiúsculas. E o verbo que Isaías emprega sobre ele está no presente do indicativo. Isaías não disse que o menino vai nascer, ele disse, já nasceu. O menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Então, na adjetividade de Isaías, o Deus de Isaías não conta tempo, não está sujeito a normas de tempo, de passado, de presente e futuro. Na somatória de valores, ele é autoexistente. Por isso que as pessoas que não têm o Espírito de Deus não podem entender as Escrituras. Dessas formas, às vezes repetitivas. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos se assentarão com ele na sua glória. Por que glória e glória 2 vezes? Ele veio na glória do Pai, a primeira glória. Ele virá na glória do Filho, a segunda glória. Por isso que o português é repetitivo, dentro da conotação profética. Que Deus fala da conotação profética, não da conotação apenas filosófica, mas profética. E para entender profecias, você tem que ter o Espírito. Sem o Espírito você não entende a vertente da profecia. Se perde no tempo. A última para a gente encerrar. Vamos lá. Essa aqui diz assim, ó. Pastor, a Bíblia dá indicação de quem poderá ser as 2 testemunhas do Apocalipse? Não, não dá. Elas tinham ministérios parecidos com Elias e Moisés. Uma tinha poder de transformar água em sangue, e outra tem poder de fazer fogo do céu cair. Mas não significa que seja Elias, nem que seja Moisés. Esse departamento tem 2 departamentos fechados, à luz da profecia em Apocalipse. Primeiro, as vozes dos trovões. Quando os trovões rebominaram na ilha, que João escreveu, o Senhor disse, Celes, não escreva o que os trovões falaram. Departamento fechado. E as 2 testemunhas, departamento fechado. Tudo que falarmos e titularizarmos gera uma mera especulação. Então, a escatologia, você tem que ter cuidado para não se tornar uma matéria sensacionalista e perdermos o sabor da mesma, que é uma matéria gloriosa. Cuidado para não perder o sabor, tornando-a sensacionalista, afirmando onde não se afirma, indicando onde não se indica, dizendo onde Deus não diz. Quando Deus silencia, é bom que você silencie. Quando Deus fala, é bom que você fale o que Deus falou. Nós apenas reportamos o que Deus falou. O que Deus não falou, não devemos reportar. Quem somos nós para reportar o que Deus não disse? Pastor Napoleão, Deus abençoe o senhor. A gente está muito feliz. Hoje eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de conversar com o senhor aqui, Pastor Moisés. A gente aprendeu muito hoje, né? Na realidade, é sempre muito bom ouvir de quem tem, de quem sabe, mas principalmente também de quem faz. Quero louvar a Deus pela sua vida, Pastor Napoleão. Obrigado, pastor. Porque eu tenho certeza que todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando serão edificados e serão também despertados a melhorar. Afinal de contas, nós estamos ouvindo uma história de 55 anos e ele está dizendo, dá certo, vale a pena. Tem experimentado o resultado e eu tenho certeza que muito mais ainda virá, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém, eu sempre digo essa frase. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Napoleão. Muito obrigado. Obrigado de coração por o senhor ter disponibilizado esse tempo precioso, esse bate-papo tão agradável, tão maravilhoso. E o senhor aqui está em casa.
irmã Virgínia, transmito nosso abraço a ela. E saiba que a gente tem aí um carinho, tem um amor muito grande pela sua vida. E eu vou contar algo aqui. Diga. Que exatamente 9 anos atrás, 9 para 10 anos atrás, nos Gideões Missionários da Última Hora, o senhor estava pregando no ginásio. E no meio da mensagem, o pastor Napoleão, ele grita o meu nome, disse, Moisés, não ficará somente um bom samaritano. Deus alçará a tua vida para um projeto evangelístico muito maior. E hoje a gente vê a Academia de Pregadores fazendo o que está fazendo, e o pastor não era nem sabia, ninguém sabia, nós estávamos trabalhando ainda nos detalhes de lançar a Academia de Pregadores. E hoje nós temos aí, temos a equipe aí de idealizadores da Academia de Pregadores, temos a equipe de colaboradores e o nome de Jesus sendo glorificado. Eu me lembro que o propósito foi 2 quando começamos. Quando os meninos me chamaram, pastor, temos essa ideia aqui, precisamos do senhor. O senhor ver a questão de matérias teológicas, de contato com professores, precisamos do senhor. E eu disse para eles duas condicionantes. Primeiro, teologia pentecostal, que crê na evidência e na manifestação dos dons do Espírito. Outro tipo de teologia podem procurar em outro lugar, mas aqui nós vamos primar por isso. Segundo, investimento na obra missionária. E não sabíamos onde iríamos chegar, mas o Senhor nos proporcionou hoje estarmos aqui. Pastor Napoleão tem sido um instrumento de Deus para o Brasil, para as nações, e naquele dia Deus usou ele para avisar que ele tinha algo para fazer através de nós ainda. Algo a mais. E quero louvar a Deus pela sua vida. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor Moisés. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, à sua família, irmã Michele, ao Mateus. Obrigado, pastor Giovanni. Saudação à sua família, ao pastor da igreja aqui em Florianópolis, pastor Josué, a toda a família cristã aqui de Santa Catarina, esse estado lindo e abençoado por Deus. Despeço-me desta oportunidade com a minha gratidão por estarmos nesses 2 dias juntos, falando a mesma linguagem, a linguagem do céu. Amém. Né? E a todos vocês que fazem parte da Academia de Pregadores, aos nossos estudantes, continue se deleitando. Matérias maravilhosas estão por aí, chegando, e vocês serão extremamente edificados na fé e nas convicções dentro dessa patologia doutrinária da fé cristã. E que esta academia atinja não somente 50 nações, mas 193 países que o mundo tem. Amém. E que a bênção de prosperidade esteja sobre a Academia de Pregadores, a bênção de saúde mental, física e espiritual seja sobre todos os professores, que nossos amigos, nossos mestres da palavra, que eles possam alcançar de Deus as revelações mais latentes da Bíblia para promover a glorificação de Deus e a edificação dos nossos alunos. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe o senhor. Obrigado, tá? Obrigado, pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Amém. E para você que acompanhou a gente até o final, eu quero dizer que você tem agora a oportunidade, com o QR Code que está aparecendo aqui na tela, de conhecer a plataforma da Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores é a maior escola bíblica online da América Latina e tem um link também aqui na descrição desse vídeo para você se matricular. Lembrando que esse é o podcast número 6 e logo logo nós voltamos com outros convidados super especiais para a gente conversar e bater um papo aqui na Academia de Pregadores. Não deixe de se inscrever no canal e dar um joinha. Também compartilha esse podcast com outras pessoas
para que elas conheçam também a história do pastor Napoleão Falcão, tá bom? Que Deus abençoe você e nós voltamos numa próxima oportunidade.